Tem um tipo de dor que a humanidade inventou sem querer. Não é física, não é emocional no sentido clínico, é social. É aquele segundo exato em que você percebe que está sendo observado fazendo alguma coisa errada e não tem como voltar atrás. E o pior, a gente repete esses momentos, de novo e de novo, como se fosse um ritual tribal que ninguém concordou em participar, mas todo mundo participa. Se inscreve porque hoje eu vou destrinchar os rituais de humilhação mais universais da existência humana, aqueles que atravessam classe social, geração, país, religião. Não importa quem você é, se você é humano, você já passou por pelo menos 3 dos que eu vou falar aqui. E o mais engraçado é que a gente sabe que vai acontecer de novo, e mesmo assim, continua se colocando na posição. Bora entender por que a espécie humana insiste em se humilhar coletivamente como um esporte não oficial. E não para aí. Tem gente que aperta a mão como se estivesse testando a resistência estrutural de uma ponte. Tem gente que oferece a mão murcha, tipo peixe morto, que é quase pior que não apertar mão nenhuma. E o entrevistado, nesse instante, já começa a entrevista com um déficit emocional de 50 pontos, mesmo antes de sentar na cadeira. O mais absurdo é que ninguém nunca treinou isso. Não existe aula de como apertar mão profissionalmente no colégio. É tipo esperar que todo mundo saiba dirigir um avião só porque já andou de ônibus. A gente aprende esse ritual social observando, tentando, errando na frente de recrutadores que decidem se você vai pagar aluguel esse mês ou não, sem pressão nenhuma. E o ápice da humilhação, quando você já sentou, já começou a falar da sua paixão por trabalho em equipe e ainda fica pensando no aperto de mão de 30 segundos atrás, rolando o replay mental. Será que apertei forte demais? Será que pareceu desesperado? Você literalmente está numa entrevista de emprego discutindo sua trajetória profissional enquanto uma parte do seu cérebro ainda está processando o trauma de mão. Mas isso nem é o pior. O pior vem agora, quando você tem que ficar em pé na frente de um monte de gente e fingir que sabe o que está fazendo. E o público? O público, eles não fazem nada de errado, só existem ali, olhando, e isso já é suficiente para detonar qualquer confiança que você tinha construído nos últimos 20 anos de vida. Uma pessoa boceja no fundo da sala e sua mente processa isso como uma crítica devastadora à sua existência inteira. O mais irônico é que todo mundo na plateia já passou pelo mesmo inferno. Todo mundo ali sabe exatamente o que você está sentindo. Mas isso não ajuda em nada, porque no momento você não lembra disso, você só sente que é o único ser humano no planeta incapaz de formar frases coerentes na frente de outras pessoas. Mas isso nem é o pior. O pior vem quando alguém pede para tirar uma foto em grupo e ninguém consegue sair bem nela. E quando finalmente a foto sai boa o suficiente, que é basicamente o padrão ouro de qualquer foto em grupo, porque perfeita é um mito, alguém sempre reclama de como ficou. Aí eu tô horrível, diz a pessoa que na real está completamente normal, mas que decidiu que aquele pixel específico da bochecha arruinou a experiência de todo mundo. E aí, você tem que ficar repetindo o processo, porque a felicidade coletiva de um grupo de 10 pessoas depende da aprovação estética de uma só. O mais engraçado é que ninguém nunca fica satisfeito o suficiente para parar. A galera tira 15 fotos, escolhe a menos pior e segue a vida. E aquelas outras 14? Ficam ali, deletadas ou esquecidas, como provas fósseis de um ritual social que ninguém questiona, mas todo mundo participa até a exaustão. Mas isso nem é o pior. O pior é quando o dedo escorrega e a mensagem errada vai para o grupo errado. E o pior é a sequência de emoções que isso desencadeia. Primeiro vem a negação. Não, isso não aconteceu, deixa eu checar de novo. Depois vem o pânico, que é acompanhado de um calor físico genuíno subindo pelo pescoço, como se o corpo inteiro estivesse tentando literalmente pegar fogo para fugir da situação. E depois vem a fase de negociação interna. Será que ela não vai ver a notificação? Será que dá tempo de apagar? Só que o WhatsApp, generoso como é, te dá uma janela de alguns minutos para apagar para todos. Só que isso não apaga a notificação que já apareceu na tela de bloqueio. Ou seja, a pessoa já viu. Ela só não abriu ainda. E você fica ali, ao vivo, assistindo o relógio, sabendo que existe uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer segundo e não tem absolutamente nada que você possa fazer além de esperar. Tem também a variação em grupo, que é ainda mais cruel, onde você manda o print da conversa privada direto para o grupo que inclui a pessoa retratada no print. Isso não é só um erro, é uma tragédia grega em formato de captura de tela. E a única saída digna nesse momento é fingir demência técnica. Aí, gente, foi mal, bugou meu celular, como se os celulares modernos tivessem o hábito espontâneo de reenviar fofocas por conta própria.
E o mais cruel de tudo, você pode viver décadas sem cometer esse erro, mas o dia que cometer, vai lembrar para o resto da vida. Isso vira folclore pessoal. Vira história que os amigos contam anos depois, rindo, enquanto você ainda sente um arrepio genuíno de vergonha residual. Mas isso nem é o pior. O pior é quando chega a conta do restaurante e ninguém sabe fingir desinteresse igual naquele momento. Tem também a variação passivo-agressiva. Dividir igualmente quando uma pessoa pediu água e salada e a outra pediu 2 garrafas de vinho e um prato principal duplo. Só que ninguém tem coragem de questionar isso na hora, então todo mundo paga o mesmo valor, sorrindo por fora, calculando por dentro o quanto está sendo lesado, enquanto finge que esse tipo de matemática social não importa. E o ápice do constrangimento, quando o cartão de alguém é recusado. O silêncio que se instala nesse momento é geologicamente comparável ao vácuo do espaço. A pessoa insiste, estranho, deve ser algum erro do banco. Tenta de novo, é recusado de novo, e o resto da mesa já começa a calcular mentalmente quem vai cobrir o rombo. Tudo isso sem dizer uma palavra, só em olhares cúmplices de constrangimento coletivo. Mas isso nem é o pior. O pior é quando você está falando mal de alguém e essa pessoa aparece bem atrás de você, ouvindo tudo. O corpo reage antes da mente processar completamente a situação. Um frio instantâneo desce pela espinha. A frase que estava saindo tão fluida agora trava no meio e você fica ali, boca aberta, tentando decidir entre 3 opções igualmente ruins. Fingir que não era sobre a pessoa, mudar de assunto de forma tão óbvia que fica pior, ou simplesmente virar e encarar o abismo social que você mesmo cavou. E o pior é que não existe recuperação limpa. Você pode até tentar o clássico estava falando de outra pessoa com o mesmo nome. Mentira que convence exatamente 0% das pessoas envolvidas. Ou pode tentar rir. Um riso nervoso, tipo quem espera que o universo aperte um botão de reset. Mas o estrago já está feito. A confiança já rachou. E os dois vão carregar aquele momento como uma cicatriz social silenciosa, revisitada mentalmente cada vez que se encontrarem de novo. O mais curioso é que todo mundo já fez isso para alguém, e todo mundo já foi vítima disso também. É um ciclo perfeito de karma instantâneo. A gente fala, o universo escuta, e cedo ou tarde a conta chega, geralmente no pior timing possível. E aí está, 6 rituais de humilhação que a humanidade repete há gerações, sem manual, sem ensaio, sem nenhuma garantia de que vai sair ileso dessa vez também. A gente não aprende. Aperta a mão errado de novo, trava discurso de novo, tira 15 fotos de novo, manda mensagem para o grupo errado de novo. E ainda assim, no fundo, é isso que nos torna incomodamente parecidos uns com os outros. Nossa capacidade coletiva de nos humilhar em público e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Comenta aí qual desses já aconteceu com você. E finge que não foi constrangedor o suficiente para lembrar até hoje. Se inscreve porque documentar a decadência social alheia, e a sua também, é praticamente um serviço público.